Je suis ici avec Ellie Fontana, une très jeune productrice de café brésilienne à la ville de Socorro. Et elle va raconter un petit peu de son histoire, comment elle est arrivée à être une productrice. Et c'est pas juste productrice de café, mais c'est que le café d'Ellie a reçu de très bons prix. E donc là, ela vai falar qu'est-ce que c'est le café spécial. Bonjour, Ellie. Bonjour. Tudo bem? Tudo bem. Então, como é que foi isso de você ser produtora de café agora? Então, na verdade, eu sigo um trabalho que é da minha família, né? Eu faço parte da 5ª geração de cafeicultores, né? Então, minha família chegou aqui mais ou menos por volta de 1850 e estamos produzindo café até hoje, né? Nesse mesmo lugar. E hoje, né, atualmente, cafés especiais. Qual é a altitude que a gente tem aqui? Ici, c'est une région vraiment très élevée. E l'altitude ici, quanto é a altitude? Aqui são 1.300 metros de altitude e a gente está bem na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. E que são os estados produtores de bom café. Exatamente. Então, e que plantas você utiliza aqui na sua cultura de café? Então, os cafezais aqui são cafezais desde o tempo do meu avô, né, que a gente vem cuidando e renovando aos poucos. Então, aqui tem variedade Mundo Novo, Catuai Vermelho. Daqui 2 anos vai começar a produzir Bourbon Amarelo. E tem Icatu Vermelho também. Quantos anos tem essas árvores de café aqui, mais ou menos, em média? Se não me engano, as mais antigas são coisas de 30, 40 anos. Eu queria saber um pouco mais, o que é o café especial? O que ele tem de diferente dos outros? O café especial, ele tem aromas, sabores que você percebe na xícara. Ele tem uma doçura natural que você pode tomá-lo naturalmente sem açúcar, né? E para conseguir que o café não perca essa qualidade até chegar na xícara, então tem um trabalho muito criterioso que a gente tem que ter desde a lavoura, tudo com rastreabilidade até chegar nos microlotes a serem provados e você conseguir diferenciar essa qualidade, o sabor do café. Você tem um número de árvores aqui. Quantas dessas árvores produzem esse café especial? Porque você falou de microlote. Então, dentro da sua cultivação de café, você tem um determinado lote que vai especificamente produzir o café especial, é isso mesmo? Então, aí, para conseguir ter todo esse controle de qualidade, né, do controle no processo, então toda a lavoura é dividida em pequenos pedaços e aí a gente vai tratando esses pequenos pedaços que a gente fala talhões e consigo ter um controle até ele chegar à colheita no terreiro, até ele ser secado, até ele ser provado. Então, é tudo segmentado, por isso que depois eu consigo ter os microlotes, que apresentam diferenças entre eles, porque depende da variedade, depende da localização, tem os lotes que estão em altitudes maiores, outros em altitudes menores, depende do clima durante a colheita. A luz do sol. São muitas variáveis. Correntes de ventos. Localização geográfica, então é uma série de fatores. Uma série de fatores e muito critério durante a colheita, né? Então a nossa colheita é feita no pano, né? O café vai sendo derriçado e aí ele cai numa superfície limpa, né? E trazido para o terreiro diariamente, né? Para não ter perigo de fermentar nem nada, e secado de forma separada com temperatura baixa, né? Se for um secador mecânico, e a gente faz uma pré-secagem no terreiro. Então, é um trabalho artesanal. Totalmente artesanal. E você tem que ter um trabalho de pré-colheita e pós-colheita. Pós-colheita. Ele tem que ser secado de forma adequada, armazenado, né? Num lugar limpo, seco, de forma a preservar essas características que o café já tem.
Eu sei que é isso, porque quando nós degustamos café, nem maquiagem nós usamos, porque isso também influencia no café, no gosto, pra gente realmente identificar. É muito... O café é muito vulnerável, não? Muito vulnerável. Depende se o clima não estiver adequado durante a colheita, e eu consigo ter uma marcação nos lotes para depois saber se interferiu ou não na bebida do café. Então eu tenho como separar esse lote, né? Que pode não vir a ser um café de qualidade, né? Entendi. E como é que a gente consegue avaliar essa qualidade do café? Através existem provadores, né, que já têm essa técnica de saber avaliar e pontuar cada lote, né, cada tipo de bebida. E nós consumidores também, depende do gosto, né, de cada um, né? Um gosta de um jeito, outro gosta de outro. Qual é o órgão que pontua o café? É a SCA. Ah, tá. Sociedade Americana de Cafés Especiais. Isso. Então você é membro da SCA. Eu não sou membro da SCA. Mas você... eu uso a SCA. Os provadores que eu chamo para avaliar depois no final os lotes de café, eles usam a metodologia da SCA. Entendi. E segundo a SCA, né, para ser um café especial, é acima de 80 pontos, né? Entendi. Então o café acima de 80 pontos é considerado um café especial. Essa classificação de café especial também é ligado à questão de bebida mole, bebida dura, bebida estritamente dura, que são os que a gente chama, né, primeira linhas de café, né, que é o fine cup. Eles também usam essa forma de avaliar? A maioria usa a SCA, né? Mas são metodologias diferentes, mas para avaliar a qualidade do café, né? Então, acima de 80 pontos é bebida mole, né? Acima de 80 pontos é bebida mole. Pelo menos a gente classifica. Né? E qual é a produção? É isso? Como você fala de microlotes, então a produção é muito pequena. Pequena. Então, cada microlote pode ter 20 sacas, 10 sacas. É muito pouco. E cada microlote apresenta características diferentes na bebida. Então você está dizendo que dentro de uma região... Dentro de um sítio. Dentro de uma região você pode ter diferença de um café mudando, vamos dizer, 2 quilômetros de um lugar para outro ou até menos. Aqui dentro do sítio, os lotes apresentam características diferentes. Olha que interessante. Então isso você tem cafés diferentes, com pontuações diferentes, com sabores diferentes, características diferentes. Isso é muito bom, mas a produção então é pequena. É uma pequena produção, né? Nós somos uma pequena propriedade, né? E ainda dividimos em pequenos pedaços para produzir esses microlotes que tem no máximo 20 sacas de café cada um. Então são quantidades pequenas, 20 sacas é quase nada. Não é um produto que você exporta em quantidade. É um produto raro. E o preço do mercado? O mercado valoriza os cafés especiais. As cafeterias brasileiras valorizam? Valorizam porque quem acostuma, quem prova um café especial, né, consegue perceber o valor que ele tem, né, e aí nunca mais quer provar outro café. Tudo é registrado, é planilhado para que a gente possa depois acompanhar e saber o sabor de cada coisa, é isso mesmo? É isso mesmo, então cada número se refere a um microlote de café e eu consigo, devido à rastreabilidade, saber qual variedade, de onde ele veio, o dia que ele foi secado, como que estava o clima nesse dia. Fantástico! Me fala uma coisa. Eu vi aqui alguma coisa na questão de compostagem. E maravilhoso isso. Que coisa linda. Isso aqui. Então, aqui a gente utiliza todos os resíduos da produção de café e da produção aqui do sítio para fazer compostagem orgânica. Então, a gente usa a palha que sobra do benefício, a
as folhas que saem quando o café é abanado, você composta a e cinza volta. que sai do forno, do secador. Então tudo vira uma compostagem orgânica que volta para o café. Fantástico isso. Então, na verdade, uma palavra que você define tudo isso, sustentabilidade. Você tem um café sustentável. Exatamente. Ele é manejado de uma forma ecológica, né? Sempre pensando não só no café, mas na terra, né? No solo, na água, nas pessoas, né? Que trabalham aqui. Num equilíbrio, né? Para que haja um equilíbrio no meio ambiente como um todo. Isso é muito importante. Quantas árvores de café você tem hoje? É aproximadamente 50 mil pés de café. 50 mil. E já dá um bom trabalho, né? Dá um bom trabalhinho. Não é fácil, 50 mil pés. Não é muito grande, mas também não é aquela coisa tão pequena. Na verdade, por ser um manejo manual, né? Porque a gente está numa área montanhosa, né? Então, por ser um trabalho manual, o trabalho aumenta, né? É mais difícil. Então, aqui você não tem utilização de máquinas para colheitas. Você não tem como utilizar, até porque estamos no alto da montanha, 1.300 metros. Não, aqui não tem. Aqui a mecanização é muito pouco, né? Então, por isso também que os nossos custos de produção são mais elevados. E essa sua região, você consegue ter quantos microlotes? O ano passado, aqui dentro do sítio, a gente fez em torno de 15 microlotes de café especial. Entendi. E cada microlote tem tudo marcado? Tudo marcado. Data de colheita, data de secagem. Isso é o que você chama de rastreabilidade? Você consegue saber de onde veio o café, como foi secado, qual foi o processo que ele teve, é isso mesmo? Exatamente. Assim a gente pode saber onde estão os melhores cafés dentro aqui do sítio, né? E por que eles apresentaram aquela característica, né, de bebida. E são muitas variantes, né? São muitas variantes. E então você pode ter vários tipos de bebida, né, num espaço pequeno, né? E um estudo constante, né? Porque hoje você tem um café, teve uma condição climática, amanhã, no ano que vem pode ser uma outra condição climática, aquele mesmo lote de café, de produção de café pode ser diferente também, pode apresentar alguma outra característica, é isso mesmo? É isso. Algumas pessoas falam que o café especial é um café caro, é um café, pode ter um sabor diferente, mas o que justifica o preço do café especial ser mais elevado? Primeiro porque ele é muito mais trabalhoso do que se produzir um café comum, né? O café especial ele dá mais do que o dobro de trabalho e também depende muito de fatores como o clima, que pode estragar, por exemplo, uma diversidade climática pode estragar o ano inteiro, né? Que você vem cuidando daquela lavoura e vai chegar no final, você não pode, né? Não vai conseguir extrair toda a qualidade do café. Você já viveu essa experiência de cuidar de um café para que ele seja um café especial, para que ele seja um café pontuado e de repente no meio do caminho você ter alguma intempérie ou alguma situação que prejudicasse a qualidade do seu café? A safra passada, a nossa meta era fazer 100% do café aqui do sítio de café especial e a gente teria toda a condição e a vontade de fazer o café, a gente estava preparado para aquilo e choveu muito durante a colheita. Então a gente perdeu vários terreiros de café porque a chuva não combina, né, com a secagem do café. Fermenta, né? Fermenta o café e ele perde a qualidade. E aí, então esse é um café inferior, né? Aí você já destina esse café para um outro mercado. Para um outro mercado. Entendi. E esse ano a gente está enfrentando a mesma situação, né? Esse ano choveu antes da colheita, né? Então a maioria dos grãos maduros do café a chuva derrubou no chão. Então, por ele estar em contato com a terra, ele já não vai mais ser um café especial. Então, o café especial tem todo um cuidado para não tocar o solo, para ser bem seco, para ser bem armazenado e acho que até no transporte, não é?
tudo, ele tem que ter um cuidado, eu costumo dizer que ele tem que ter um cuidado igual se fosse um filho, né? Então você cuida bem para que ele mantenha aquela qualidade, né? Não pode deixar perder o que ele já existe, né? O que ele já traz na genética dele, mas ele é muito vulnerável em função das condições climáticas, das condições de solo. Exato. Que bom, que bonito esse trabalho seu. E o que é esse prêmio aqui que eu estou vendo aqui na mesa? Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Me fala a sua idade, desculpa a indiscrição. 35 anos. 35 anos e olha, já com 2 prêmios aqui na mesa. Fantástico. Eu nunca esperava, né, um prêmio que valoriza, né, que reconhece o trabalho de mulheres empreendedoras, né? Então eu escrevi minha história, né, de perseverança, né, na área do café, né, não só do café, mas da roça, né, de optar por essa vida. De agricultora, né? Você optou em ser uma agricultora. Isso. E aí fui reconhecida, né? Acho que pelo esforço. Sem dúvida. E na verdade a agricultura é a base, que sem agricultura a gente não consegue ter os outros setores. Exatamente. Porque é a base da alimentação, né? E esses prêmios foram recebidos há quanto tempo? Em 2014 e 2015. Nossa, será que nós temos um outro para 2016? Quem sabe? Nossa, fantástico, que orgulho. E você é uma pessoa que vai para a roça, põe a mão no café, você roda o café. Eu faço aqui no sítio, eu faço tudo que for preciso, desde manejar o terreno mais simples, né? Mas dirijo o trator, vou na roça, ajudo a transportar os cafés, faço comida, o que for preciso eu estou disposta a fazer. E você tem alguém que te ajuda, você tem funcionários, você tem um pessoal, porque também você tem tudo isso, mas acredito que você precisa de suporte e de pessoas que também entendam do café como você, para saber fazer direito, não? Eu tenho um marido, Leandro, que me ajuda muito. E também tenho uma pequena equipe de 5 ou 6 pessoas que me ajudam a colher os cafés, a trazer para o terreiro, a tudo, né? Me ajudam aqui no sítio. E aí, o seu café, como é que está sendo vendido hoje? As pessoas estão descobrindo isso? Como é que seus compradores chegam até você? Então, eu fico muito contente, né, que as pessoas têm reconhecido essa diferença, né, no café especial, né? Então, as pessoas têm gostado do nosso café, né? Então é isso que me anima a continuar, mesmo que seja difícil, né? Que seja trabalhoso. Muito. Mas isso me anima a continuar. Então é assim. Que bom. Eu agradeço muito você ter me recebido, agradeço muito essa conversa muito boa, com coisas muito boas do Brasil, um café, gente, excelente. Quem não conhece não sabe o que está perdendo. E eu agradeço muito essa sua atenção, parabenizo você pelo seu trabalho, que é lindo. E isso mostra a diferença na questão da produção de cafés e mostra o que o Brasil tem de bom. Obrigada, Ellen. Eu que agradeço a visita, né? A gente fica muito contente de receber você aqui, né? E feliz em conversar de uma coisa que a gente ama, né? Que é o café. Com certeza. Essa também é a minha paixão. Eu acho que é o que a gente mostra do Brasil. Os anos de tradição que o Brasil tem na produção de café. E não somente em função da quantidade, mas agora em função da qualidade. Que a gente espera poder levar essa qualidade para o Canadá e permitir que o mercado canadense conheça essa delícia que o Brasil produz, esse produto de qualidade que a Ellen dedica a sua vida com muita paixão. Parabéns. Obrigada, muito obrigada.